Olá pessoal, eu sou o Will do canal REN Jogos em 3D e vamos aqui com mais uma videoaula. Nós estamos no processo de planejamento do jogo, tá? Alguns testes já foram feitos com as ferramentas que serão utilizadas para a criação do jogo em 3D, mas agora é a parte do planejamento, tá? Nós estamos na parte 2.2, que é desenvolver a história com começo, meio e fim. Antes, pessoal, eu tive uma pequena palavra aqui para colocar nesse desenvolver o roteiro. Vou até reduzir aqui, vou deixar só roteiro. Que é o seguinte, eu vou colocar aqui como nossa história será baseada nesse ambiente lúdico dos sonhos. Eu vou colocar aqui uma palavra para a gente lembrar. Sonambulismo. Tá? Pode trazer deixar com uma estrela, que pode trazer um conteúdo bacana para o nosso jogo. Eu já sinto que pode até ser o começo da história. Agora nós vamos começar a desenvolver a história aqui, uma pequena descrição. Então, pessoal, caso a pessoa esteja perdida, ela veja a aula passada e ela vai acessar aí toda essa parte que nós criamos, tá? Para se situar aí nessa nova parte. Eu vou começar aqui nossa história com uma descrição de acordo com essa última palavra aqui, ó, sonambulismo. Então, vou colocar aqui, lembrando que são criações espontâneas, tá? E o conceito de criação espontânea já está até descrito e explicado aqui no nosso roteiro. Bom, nosso personagem começará a jornada acordando, vírgula, despertando em um local desconhecido. Como todos nós sabemos, deixa eu dar um save aqui. É um hábito que eu tenho de salvar para não perder o que foi desenvolvido. Como nós sabemos, o sonambulismo é uma doença que a pessoa desenvolve uma certa atividade aí, só que ela está meio dormindo, meio acordada, né? E eu nunca ouvi um caso. Eu tenho até que pesquisar sobre isso aí. A gente pode até colocar para pesquisar mais para frente, como uma nota aqui do planejamento. Eu jamais ouvi dizerem que uma pessoa sonâmbula despertou em meio ao surto de sonambulismo. Eu nem sei o que aconteceria. Pode ser até um argumento para a nossa história. Então, o nosso personagem começará a jornada acordando, vírgula, despertando em um local desconhecido. Tá? Aí eu coloco aqui entre parênteses, nota para pesquisa. O que ocorre quando um sonâmbulo desperta em meio ao surto? Vou chamar esse fenômeno de sonambulismo de surto aqui nesse contexto, tá? Vou colocar aqui interrogação. Uma estrela aqui para marcar.
Então nosso personagem começará a jornada acordando, despertando em um local desconhecido. Anota aqui e eu vou continuar aqui no novo parágrafo. Ele começa a jornada acordando, despertando em um local desconhecido. A primeira reação do personagem é: o personagem tenta entender a situação. Óbvio, né? Tenta entender a situação. O personagem, vou colocar aqui depois, ele tenta reconhecer, caramba, reconhecer o local, ponto final. Já seria um segundo passo. O personagem tenta entender a situação, depois ele tenta reconhecer o local, e depois o personagem adapta-se à atual situação. Eu vou separar esses aqui porque essas ideias que vieram, elas já demonstram umas 3 etapas, né? Umas 3 fases aqui. O personagem tenta entender a situação, depois ele tenta reconhecer o local, o personagem adapta-se à situação. Depois nós temos aqui um ambiente, uma atmosfera de mistério. Vou colocar aqui com estrela e entre parênteses. A atmosfera de mistério. A atmosfera de mistério propõe que não se sabe se ao certo está acordado ou dormindo. Pronto, é um elemento aqui de um enigma, né? Acho que mais nem voltado para enigma, acho que mais voltado para um tipo de mistério, né? Então, recapitulando aqui, nosso personagem começar a jornada acordando, despertando em um local desconhecido. Vou separar aqui. O personagem tenta entender a situação, depois ele tenta reconhecer o local. O personagem adapta-se à situação. Isso aqui se enquadra bem na exploração do jogo, dos cenários, né? A atmosfera de mistério propõe que não se sabe ao certo. A atmosfera de mistério propõe que não se sabe ao certo. 2 pontos. Se está acordado ou dormindo? Aqui uma interrogação exclamada, né? Com exclamação. Bom, nós temos um pouquinho da história. Então, é lógico que no meio dessa história o principal objetivo do personagem passa a ser o principal objetivo do personagem passa a ser livrar-se dessa situação. Fazendo o quê? Explorando tentando utilizar itens, explorando, tentando utilizar itens e entrando
em contato com entidades locais. Será que fica bom o tema entidades? Uma coisa meio espiritualizada, né? Não é que eu seja contra, mas tentando utilizar itens e entrando em contato com entidades locais. Eu acho que com colocar aqui com figuras locais, no sentido de seres, pessoas, né? Fica menos indicativo. Então, o principal objetivo do personagem passa a ser livrar-se da situação, explorando, tentando utilizar itens e entrando em contato com figuras locais. Aqui já entram os personagens que encontraremos pelo caminho e os itens do jogo que ainda estão por vir. Agora, o fim dessa história seria como? O personagem, ainda sem nome, né? Sem pressa para nome e título de jogo. O personagem consegue descobrir que estava em um surto de sonambulismo. Só não tenho certeza se sonambulismo pode ser considerado como um surto, tá? Mas em meio o personagem consegue descobrir que estava em crise. Vou colocar aqui. Então, em crise de sonambulismo. Então ele automaticamente desperta. Então esse seria o desfecho da história, né? Então, por mais simples que seja, ela tem um começo, um meio e um fim, tá? Deixa eu colocar aqui, já vou retirar aqui Tem um pequeno começo, um pequeno meio e um fim. E nós vamos incrementando aos poucos, tá? Aí a gente passa para uma outra parte do desenvolvimento e até vão surgindo ideias para essa história, tá? Um filme, numa revista que vê, num próprio sonho que a pessoa possa ter, em ideias que surgem do nada, nós vamos inserindo aqui. Então, o importante é você saber que essa história vai ser encorpada, vai ser aumentada, pode ser reescrita com detalhes de suspense de literatura, né? Que seria uma ordem. Ah, eu tenho 10 páginas para escrever tudo isso aqui. Você pode reduzir a história em uma linha ou estendê-la. Isso é conforme o conhecimento literário da pessoa e conforme a necessidade. Então nós vamos ampliar aqui colocando detalhes. Ah, o pessoal, o objetivo dele passa a ser livrar-se dessa situação, mas só depois que ele desceu da montanha azul, tá? Então é isso que nós vamos inserir mais para frente. Por enquanto nós ficaremos só nessa parte, tá? E o próximo tópico será desenvolver os cenários com base nesses pequenos dados que nós já criamos, tá? Vou unir mais aqui, vou salvar. E na próxima nós já partiremos para desenvolver os cenários. Desenvolver os cenários no papel, depois passando para o físico, não é? Então, por hora é isso. Valeu e até mais, hein?